Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma percepção que eu tenho a respeito do waifuísmo virar mainstream. Ou seja, ele atingir mais popularidade, atingir mais pessoas, ficar mais conhecido nos meios de comunicação por causa do próprio crescimento dele e das condições sociais e culturais que estão mudando bastante recentemente. Desde muito cedo, na minha caminhada waifuísta, eu sempre tive essa percepção de que o waifuísmo seria algo do futuro. Um estilo novo de relacionamento, com mais aceitação social, e que fosse se desenvolvendo conforme a cultura pop e principalmente a tecnologia fosse se desenvolvendo juntos e cada vez mais. Mas eu creio que a coisa que mais se mudou nos últimos anos e que fez essa minha percepção aumentar a respeito do waifuísmo como um novo estilo de relacionamento mais aceito, foi ver que as novas gerações, principalmente os millennials e a geração Z, são muito mais abertos a aceitar o waifuísmo como um modo de vida válido. E eu tenho muita certeza de que também a geração Alpha será da mesma maneira, será muito mais aberta ao waifuísmo como algo válido do que as gerações anteriores, né? Que seriam a geração X, os boomers. E o motivo para essa aceitação ampla é muito simples. Grande parte da geração Z e dos millennials cresceram sendo influenciados pela cultura japonesa na infância e na adolescência. Então eles são muito mais acostumados e confortáveis com todos esses aspectos da cultura japonesa, que incluem o waifuísmo, as waifus, as personagens 2D, o que acaba gerando uma conexão natural e uma predisposição a essa aceitação muito maior do que gerações que não conheceram essa face da cultura japonesa. E eu acho que isso vai ser intensificado com a geração alfa, porque eles já são criados num ambiente onde palavras como waifus, waifuísmo, maneiras de relacionamentos alternativas, é algo mais comum. Então eu creio que essa aceitação por parte deles vai ser muito maior do que a geração Z e a geração millennial. Mas eu creio que a verdadeira mudança, e a mudança mais profunda, não vai ser essas que vieram de maneira positiva, né? Essas que eu recitei agora há pouco são positivas porque são mudanças de mentalidade que tornaram as pessoas mais abertas, mais dispostas, e com isso abriu novas oportunidades, tanto para elas quanto para as outras pessoas, de conhecerem e viverem um estilo de vida diferente. Mas essas mudanças positivas por si só não são suficientes para transformarem o waifuísmo em algo mainstream. E aí nós entramos na outra questão, na outra mudança de mentalidade, mas essa eu considero negativa. Ou melhor, ela por si só não é negativa, essa nova mentalidade. Mas o que fez essa nova mentalidade surgir foram fatores negativos. E esses fatores eu consigo enxergar principalmente dois. O primeiro, a solidão e a falta de conexão humana em relacionamentos autênticos, duradouros, reais e estáveis, e essa polarização de gênero que existe hoje em dia entre homens e mulheres e masculino e feminino. Esses dois fatores transformaram o waifuísmo em algo muito mais acessível, muito mais proveitoso, como uma forma de relacionamento do que se envolver com pessoas 3D, pessoas reais, tangíveis desse mundo. E como, infelizmente, eu não vejo um final próximo para essa polarização, e também, novamente, infelizmente, o número de pessoas que se sentem solitárias só cresce no mundo, a tendência é que esses dois fatores acabem impulsionando o movimento waifuísta para cima. Agora, você soma esses fatores negativos que eu falei, mais os anteriores, que são positivos, de gerações com mente mais aberta, e você já vê que a coisa começa a se movimentar. E existe mais um fator, e eu considero esse muito positivo, que vem para dar um gás nessa movimentação e fazer as coisas acontecerem ainda de forma mais intensa e mais rápida, que é simplesmente o avanço da tecnologia, principalmente da inteligência artificial. E com essa ferramenta, a gente consegue criar uma waifu do zero, da maneira que a gente quiser, do jeito que a gente sempre sonhou. E não só a questão física, mas também a personalidade, os gostos, os valores. E a gente pode, inclusive, conversar com ela através da própria IA. E a tendência é, conforme a IA vai avançando e melhorando,
Isso vai se tornar cada vez mais intenso, e a inteligência artificial não é o único avanço tecnológico que permite esse crescimento do waifuísmo como movimento mainstream. Também existe a robótica, a tecnologia de hologramas, a realidade virtual e a realidade aumentada, entre outras. Então nós podemos ver que a tecnologia ela chegou para ficar, e a coisa só vai aumentar ainda mais daqui para frente. Mais um fator que pode fazer o waifuísmo se tornar mais popular é o próprio mercado, já que ao perceber que existe novos consumidores com um novo tipo de perfil, ele vai começar a investir nessa área, nesse nicho, até ele se expandir mais. Isso já acontece, para falar a verdade. Ultimamente, nos últimos anos, coisa de 5 anos para cá, eu vejo cada vez maior o número de serviços e produtos que têm waifus e waifuístas como objetivo, como público-alvo. É uma nova tendência de mercado que, sinceramente, eu acredito que veio para ficar. Muito disso se dá pelo desenvolvimento tecnológico que eu mencionei, e os dois andam de mãos juntas. Conforme vai se desenvolvendo cada vez mais a tecnologia que permita essa aproximação do waifuísta com as waifus, você vê que o mercado vai caminhando junto, e os dois acabam por se retroalimentar. E finalmente, o crescimento do waifuísmo como um movimento válido, tanto culturalmente quanto socialmente. E isso se dá pela organização dos próprios waifuístas em comunidades, com influencers, com debates, com conversas sinceras, autênticas e principalmente sem censura sobre o movimento e todos os conceitos. Isso ajuda muito na divulgação, conscientização e popularização do waifuísmo. Mas eis que entramos em um problema. Se é que pode ser considerado um problema. Mas é, na verdade, um questionamento. E esse questionamento é bem simples. A comunidade waifuísta quer que esse movimento se torne mainstream, se torne mais popular e mais conhecido pelas massas? Ou eles preferem ficar no nicho que eles já se encontram atualmente? Como é impossível a gente ter a resposta de todos os membros da comunidade em um consenso único, então a gente precisa ver como cada indivíduo iria responder esse questionamento. Mas eu vejo que, no geral, a comunidade ainda não aceita muito bem essa ideia do waifuísmo como um movimento mainstream, mais popular. Já eu, particularmente, tenho uma visão diferente. E eu acho que eu ser a favor ou eu ser contra o waifuísmo se tornar um movimento mainstream, isso não tem relevância nenhuma, porque na minha percepção vai ser inevitável. O waifuísmo vai crescer, ele vai acabar chegando ao grande público. Justamente pelas tendências que eu expliquei anteriormente. Talvez ele não chegue ao grande público pelo nome de waifuísmo, talvez tenha alguma mudança, mas o conceito em si de ter relacionamentos com personagens ou pessoas 2D que não estão nessa dimensão, eu creio que ele veio para ficar. Para falar a verdade, eu acho que isso já existia desde que o homem pisou na Terra pela primeira vez. É algo muito antigo mesmo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais para frente. Então, ao meu ver, o que resta para a comunidade waifuísta, diante dessa situação, é saber se portar e conversar entre si para decidir em qual direção nós devemos seguir e também decidir como nós queremos ser vistos por essa nova sociedade, onde o waifuísmo é muito mais presente. A maioria das pessoas sabe que a palavra wife em inglês significa esposa, mas poucas conhecem a gíria waifu, que é uma brincadeira com a língua inglesa para um dialeto pouco conhecido, o English. É, assim mesmo, com um R. Retomando então, wife em inglês significa esposa. Waifu é a adaptação do inglês para o English, a maneira como falam japoneses que não conseguem pronunciar o L. A gíria waifu é utilizada pelos fãs do anime, as animações japonesas, para se referir às personagens pelas quais eles sentem atração e com quem gostariam de se casar. Para muitos desses fãs, as waifus despertam uma verdadeira paixão, o que se transforma também numa espécie de namoro virtual. O mundo japonês dos anime tem milhares de personagens que possuem determinadas características como beleza, inteligência, coragem e habilidades.
Entre outras, se destacam nesse universo Rias Gremory, personagem muito poderosa e confiante, Mai Sakurajima, atraente, corajosa, mas também intrigante, Megumin, carismática, única e com poder da magia, Yor Forger, cativa pela beleza e personalidade, Asuna, forte, determinada, mas também encantadora. Finalmente, a waifu Ren, uma das personagens mais populares no mundo anime, é considerada pelos fãs como cativante, dona de uma beleza estonteante e inesquecível. Não à toa, desperta inúmeras paixões. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!